Beleza, essa aula aqui é uma aula mais rápida. Vamos falar dos forms, tá? Os forms vão fazer o link com a nossa camada model, né, da aula anterior, que é para dar o próximo passo da gente começar a preparar dentro das URLs, de template, para que o usuário tenha o front-end para fazer a inserção desses dados. A gente vai trabalhar só no form empresa, tá? Para a gente não estender muito, tá? E aí ele serve como modelo para todos os outros. Mais uma vez repetindo, tá? Aqui lá no GitHub, nós temos aqui na área de treinamento Django, tá? Nós temos justamente as questões, né, também modos e migrações, inserções de dados, né? Eu inseri agora um 8.1 e aí eu vou inserir a questão dos forms, né, que ainda está faltando dentro dessa linha aqui. Então, dentro dessa estrutura, o que a gente tem que fazer dentro do nosso código, tá? A gente já fez o registro, não vou precisar disso e nem disso. Se você analisar, eu não tenho um arquivo forms, então eu vou criar um arquivo aqui, ó, chamado forms.py, tá? Nesse arquivo forms.py, caramba, peraí. Lá. Tendo esse aqui, o form.py, eu vou ter que preparar ele para receber os meus formulários, que vai fazer o link entre as aplicações, tá? Então, eu vou precisar carregar algumas coisas, né? Para que ele puxe a classe form, tá? Então, para ele puxar a classe form, eu tenho aqui um form Django import forms. Com isso, eu já posso trabalhar com meus formulários. E como eu vou trabalhar um link com a camada model, eu tenho que carregar os modelos. Então, eu vou trazer aqui os meus modelos, tá? Como eu disse, eu vou trabalhar só com a empresa, mas poderia chamar todos os outros modelos, ó, para trabalhar, tá? Se fosse fazer um modelo de cadastro para cada um. A outra é linguagem, empresa. Foi linguagem e empresa. É, são os dois modelos, só confirmar aqui. Ah, tem um desenvolvedor também. Então, se eu quisesse criar, né, para cada um, teria bastante tempo de trabalho. Vou pegar aqui o empresa model. E aí, é a mesma situação. Vou criar uma classe. E aí, para não confundir com empresa model, eu aconselho vocês voltar, por exemplo, vou criar aqui o empresa form. E o empresa form, tá? Eu tenho que carregar, tá? Justamente a classe dele, tá? Então, a classe dele é o forms.model forms. E dentro desse model forms tem várias situações. A primeira situação é a gente construir a classe meta, que vai fazer o link, tá? Com o nosso banco de dados. Então, eu vou ter aqui o model. Tá? Eu preciso dizer para ele com quem ele vai conectar, tá? Lá na minha camada models. Então, como é uma empresa, ele tem que linkar diretamente com empresa, o empresa.models. Então, é ele que vai fazer justamente esse vínculo, tá? Então, aqui eu vou pegar, criar, formar com empresa.model e eu tenho que dizer quais são os campos que ele vai conectar lá. Então, no caso lá, eu só tenho o nome, tá? Se eu tiver mais campos, vírgula e vou adicionando. Se eu quiser criar outras classes, tá? É só, vou pegar também criar classe linguagem só como exemplo. Então, ó, classe, por exemplo, eu quero ligar, fazer o linguagem, form, tá? Isso aqui esse nome é opcional seu, forms.model form, classe meta, para fazer linkagem com model, e aqui em minúsculo, tá? Model, eu vou fazer linkagem, ó, linguagem, model. E aí eu digo quais são os campos que tem lá dentro, tá? Se eu também quiser personalizar a questão do Bootstrap, em relação ao CSS, também por aqui é melhor do que para poder só pintar o formulário lá, tá? Uma das coisas que é bem interessante no Django é essa velocidade de criação de formulários. Então, a partir disso, tá, que ele vai desenvolver o formulário. E aí a gente passa já para a próxima etapa, tá, que é fazer justamente a criação do formulário já na Vue, tá? Então, criação de formulário, linka com o model, né? Desenha ele para que ele vai ser criado no HTML, né? E aí a gente já fecha essa questão dos forms para passar para a próxima etapa agora, que é a construção da view. Até a próxima.